Bom, nós estamos aqui hoje, depois de 15 anos de trabalho em Zumbido, e vou mostrar para vocês como é que a coisa começou. Muito disso foi porque a gente ouvia sem parar dos pacientes frases como que eles tinham ouvido dos médicos, na verdade, como zumbido não tem cura, não tem nada para ser feito, você vai ter que aprender a conviver com isso, você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. E o quanto isso foi pesando para cada um dos pacientes que nos procurou no comecinho da nossa empreitada. E, motivados com isso, tentando fazer alguma coisa para melhorar, para amenizar essa repercussão, é que a gente criou a nossa bandeira, que carrega para tudo quanto é lugar que a gente vai. Tá? Então, para profissionais, para público, a gente está sempre mostrando essa ideia de que hoje não tem mais sentido. Mas a gente não só mostra, a gente justifica, né? Porque falar é uma coisa, né? E mostrar tem outro peso. Então, essas frases e outras que são no mesmo tom não tem mais sentido hoje em dia. Nós não estamos ainda no ponto de sair curando todo mundo. Mas, efetivamente, tem cada vez mais gente aqui no Brasil se motivando a fazer um bom trabalho. Então, nesse sentido, também é importante que quem tem zumbido, fica inconformado com a falta do avanço na medicina nessa área, que saiba que tem muita gente se mexendo, sim. Tá? Bom, de um modo geral, todo esse trabalho de 15 anos é para quê? Para simplesmente colocar o zumbido dentro da medicina. Vocês acreditam que ele estava fora da medicina até agora? Digam para mim se vocês conhecem um único problema de saúde que não tem cura em nenhum dos casos. Tem algum que não tem cura em nenhum, né? Quer dizer, até câncer hoje tem cura, que é doença progressiva, se não fizer nada, evolui para uma coisa fatal. Quer dizer, a medicina avança e não dá para a gente dizer que não tem os casos bons. Com o zumbido é exatamente a mesma coisa. Então, a questão hoje é saber em que grupo cada um dos pacientes está localizado, está encaixado. Porque como tem várias causas, lógico, tudo que tem várias causas tem as suas causas curáveis. Tá? Isso a gente vai ver. Com certeza, eu diria que hoje em dia, tá, 2009, a maior parte dos pacientes está aqui, ó, nas causas parcialmente tratáveis. São aquelas que você consegue melhorar o paciente, embora não consiga fazer o zumbido desaparecer completamente. E alguns são intratáveis, poucos são intratáveis. Mas tudo é uma questão do profissional tentar e do paciente aderir. Bom, se você acha que só com você que zumbido acontece, a gente tem aí 15% de pessoas nos Estados Unidos com zumbido, e isso aumenta para 33% quando a gente considera apenas a melhor idade. Tá? Então, é muita gente, as pessoas falam, mas eu não sabia. E não sabia porque zumbido é um problema completamente invisível. Só quem tem sabe. O vizinho, ou às vezes o familiar, não sabe se você não comentar. Zumbido é o seu segredo. Ninguém mais tem condições de saber nada se você não informar. Vamos passar isso aqui para o Brasil? Se a gente extrapolar essa casuística para a nossa população, temos cerca de 28 milhões de brasileiros. Aí uma colaboração de um paciente nosso do grupo de apoio de Campinas, que se deu ao trabalho de transformar 28 milhões em alguma coisa mais palpável. Então, se você contar uma dessas pessoas por segundo, a princípio, depois de 11 meses, você termina a sua contagem. Se você colocar essas pessoas em fila, você percorre uma distância de 7.000 quilômetros, mais ou menos, o que equivale à distância do Oiapoque ao Chuí. Então, está aí uma colaboração. Eu não fui checar esses dados, tá bom? Enfim, uma outra maneira de visualizar o que é esse monte de brasileiro com zumbido é a gente comparar essa quantidade com todos esses países aqui da Europa marcados com bolinha branca. Esses países têm toda a população, toda a população menor do que a população de brasileiros com zumbido. Tá? Todos esses. É muita gente. Então, são maneiras diferentes da gente entender a plateia que a gente tem para alcançar. Bom, e a gente está
falando dos 28 milhões no presente. Porque, infelizmente, o zumbido tem tudo para continuar aumentando a sua prevalência, ou seja, ficando mais e mais comum. Por quê? Porque a população está aumentando de idade. Isso é um fenômeno do mundo inteiro. As pessoas se expõem mais a ruído. O ruído é cumulativo e agora a gente tem o fone de ouvido, que é uma forma particular de poluição sonora. A gente tem os erros alimentares absurdamente incríveis. Não só a falta de informação, como uma questão relacionada ao mundo moderno. Hoje as pessoas não conseguem almoçar, né? Às vezes é tão corrido que não consegue almoçar. Então faz o jejum prolongado, coisa que para o ouvido também é complicada. Sem falar na parte do estresse, na pressão, em todas essas coisas da vida moderna. Tá? Então são grandes fatores que têm tudo para fazer com que o zumbido fique cada vez mais comum. E o pior, acometendo as pessoas mais jovens. Afinal, o jovem tem cada ideia, faz cada coisa que eu nem conto para vocês. Bom, aí vem o outro lado da moeda. E o médico nessa jogada? Vocês têm zumbido, vocês chegam lá para procurar ajuda. A princípio, o otorrino é o especialista em ouvido, nariz e garganta. E quando ele se dá conta que vocês estão indo procurar ajuda por causa de zumbido, o que acontece? Tem 500 pontos de interrogação naquela cabecinha. Tá? E do outro lado da mesa tem um paciente achando que, putz, como é que ele, que é o especialista, não tem aquela cartinha mágica para tirar o zumbido do meu ouvido, da minha cabeça. Então, de cada um dos lados da mesa tem uma situação bastante discrepante, o que gera um certo constrangimento, eu diria. Tá? Então, a gente tem que fazer alguma coisa, acho que isso é extremamente importante para diminuir constrangimento de ambos os lados. Agora, por que o otorrino não gosta de zumbido? É culpa deles? É parcialmente culpa deles, e aqui vou contar um pouquinho dos bastidores também. Nós que tivemos a bênção de ter uma ótima formação universitária, não aprendemos zumbido na faculdade, não aprendemos zumbido na residência médica. Tá? Então, isso não é ensinado de rotina nas faculdades nem nos programas de especialização. E daí dá para entender por que o otorrino não gosta de zumbido. Tá? Então, a gente não gosta daquilo que a gente não sabe. Né? Então, só de uns anos para cá é que esse esforço de ensinar otorrino, ensinar aluno de faculdade, enquanto vai aprender a mexer com o estômago, com ortopedia, com o coração, vai também aprender a ouvir falar, pelo menos, no zumbido. Tá? Então, o que acontece é que quem não sabe alguma coisa, não é ensinado, não tem interesse. Né? E a falta de interesse vem também pelo fato do zumbido não ser uma coisa cirúrgica. Né? Porque cirurgia, as coisas que você resolve com cirurgia normalmente são mais objetivas. O zumbido é completamente subjetivo. Tá? Além de ver o paciente como um todo, a gente ainda precisa saber um pouquinho dos bastidores emocionais dele. Tá? Hoje em dia, pelo menos um paciente por semana senta e chora na cadeira do consultório. Tá? Então, é completamente diferente do resto do universo de doenças que o otorrino está acostumado a atender. Tá? E isso acaba gerando um constrangimento. Quanto mais constrangido ele fica, mais ele tenta evitar o assunto. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, o otorrino é o nosso alvo principal hoje em dia. Tá? É o profissional que a gente pega, né? Pega pela orelha, pega pelo colarinho e fala, senta aqui, vamos conversar. Então, a hora que a gente conseguir mudar, melhorar esse panorama, vai ser interessante para todo mundo.